Olá, industrialização e seus efeitos. Né? O processo de industrialização foi uma grande transformação no espaço geográfico. E como isso aconteceu? Onde iniciou? Quais são os fatores que esse processo de industrialização modificou o mundo? Né? Como que ela aconteceu? De que forma ela foi realizada? Então, naquela época, né, o que você entende aí sobre industrialização? O que é industrialização para você? Né? Naquela época, havia-se um processo de troca, que era na época do feudalismo, né? As pessoas compravam, era forma de, o comércio era comércio de troca. E ali era formado pelos, né, os grandes fazendeiros e os camponeses. Com o passar do tempo, né, eles houve a necessidade de aumentar aquela produção, né? E diante disso, veio aí o processo da industrialização. Lógico que se iniciou nos países desenvolvidos, tá? Foi nessa época que já deu início aí o capitalismo também, né? Toda essa parte aí foi passada. Então, a industrialização ela é uma transformação do espaço geográfico, tá? Aqui nessas imagens que vem mostrando as indústrias, né? Tem de montadora de carro, outra ali de peças, tá? O processo dessa transformação veio do que? Das matérias-primas, né? A matéria-prima é aquela que vem, que não foi transformada ainda, né? Vou dar um exemplo, quando você, o milho, né? Traz ele para a cidade daquela forma, né? Ainda, né, na espiga e tudo. Quando chega aqui, vai para o processo de industrialização, aí sim ele passa a produzir outros produtos, né? Devido ao processo de transformação das matérias-primas, né, surgiu que o trabalho, o emprego de equipamento, o investimento de capital, né? Para muitos autores, né, geográficos, eles falam que a industrialização é sinônimo da era da modernidade. E desde quando isso iniciou? Né? Se teve esse processo de transformação das matérias-primas, com certeza vai vir aí o processo do espaço geográfico ser modificado, né, onde eles vão construir as indústrias, veio a questão da urbanização, né, que as pessoas saíam da zona rural e vinham para a cidade, a procura de emprego, a procura de melhoria de qualidade de vida, o emprego de equipamento, né, cada dia mais, para eles terem lucro, para uma produção ser mais rápida, tem que ter investimento, né, então isso se deu. Então, como que veio a evolução industrial? Ela teve a fase pré-industrial, que era na parte ainda de artesanal, que eram os artesanatos. Isso vinha de que? Da antiguidade até o século XVII. Nessa época, nós podemos observar o artesanato, o produtor, ele que tinha um controle do processo de produção, né? Ele que tinha o tempo, o ritmo de trabalho, então não dependia de muito equipamento, nem de muitas pessoas, dependia o que? Da sua habilidade. Então, naquela época, era mais a questão do artesanato, né? Vocês podem observar aí, né, a mulher com a máquina de fiar, de tecer tecido, o outro aqui fazendo escultura, né? Então, se tratava disso. Era um trabalho, né, mais lento, a produção era mais lenta, mas era só de um único produtor. Aí, né, depois dessa aí veio outra fase, a fase de maquinofatureira ou industrial. Foi aonde que iniciou a Revolução Industrial, nos meados do século XVIII. Se iniciou aonde? Na Inglaterra, tá? Ali eles começaram a ter um trabalho manual e com outras máquinas simples, né? Nessa época iniciou muito a questão das indústrias de roupas, né? Produtos têxteis. Nesse período, pessoal, houve aí uma divisão de tarefas, já tinha mais pessoas para poder trabalhar, que era a formação das classes trabalhadoras, aqueles que recebiam salários e os patrões.
que eles faziam? É lógico que o salário deles não é que nem o de hoje, né? O modelo de trabalho deles era diferenciado, trabalhar mais de 10 horas, não tinha extra, não tinha férias, nem nada, né? Vocês podem olhar na imagem isso aí. Então, daí já surgiu o que? Chamado capitalismo industrial, né? Na época do artesanato era capitalismo comercial, e aqui já veio o capitalismo industrial. Então, recapitulando, onde foi iniciada a Revolução Industrial? Na Inglaterra, no século XVIII, com trabalho manual e máquina simples, né? E tinha a divisão de tarefas, que eram as duas classes, eram os trabalhadores, trabalhadoras e os patronais, né? Que eram os salariados patrões. Eles pagavam o salário e o trabalhador comprava ali os seus produtos. Esse foi um dos processos. Nessa aí, né, que essa daqui, quando iniciou, ela era a primeira guerra, era a primeira revolução industrial. Aqui vem a segunda e a terceira revolução. Então, na segunda revolução, lá naquela época, pessoal, era movida, a primeira revolução era movida a carvão. Essa fase aqui, ó, era movida a carvão. Então, diante disso, as máquinas movidas a carvão, o que eles fizeram? Como houve uma necessidade de modificar, eles veio o quê? Para a segunda revolução industrial, que é aquela que foi a outra, uma expansão maior das indústrias. Aí já veio a outros tipos de indústria, as indústrias químicas, a indústria elétrica, a metalúrgica. Aí foi nessa época que surgiu a questão do petróleo, a questão da energia. Isso já foi na metade do século XIX. Aí vem a invenção da lâmpada incandescente, vem a criação dos meios de comunicação, telégrafo, telefone, televisão, cinema e rádio, né? Teve aí também o avanço na área da medicina e da química com a descoberta dos antibióticos e das vacinas, né? Olha só como vocês veem, as vacinas foram descobertas no metade do século XIX. E hoje nós observamos aí, né? Nós estamos passando por esse período agora de pandemia e a gente observa, né, que a rapidez que foram deles fabricar essa vacina. Por que houve essa rapidez? Porque as coisas se evoluíram, né? Os estudos se evoluíram, as coisas se tornaram mais rápido. Então, na segunda revolução industrial, houve isso daí, né? A expansão das indústrias química, elétrica, metalúrgica, né? Aí já passou a usar maquinários em aço, tá? A invenção da lâmpada, a criação dos meios de comunicação, a descoberta aí dos antibióticos, das vacinas, a questão do petróleo, tá? Diante disso daí, veio a terceira revolução industrial. Essa terceira revolução industrial, pessoal, é chamada de capitalismo técnico-científico informacional, aonde nessa aí aconteceu no século XX até hoje, tá? Que veio o grande avanço da ciência, da tecnologia, da informática, né? O surgimento aí dos computadores, a criação da internet, né, da robótica, da eletrônica, né, que nós temos hoje. Então, a terceira revolução é chamada capitalismo técnico-científico informacional, aonde houve um desenvolvimento grande da ciência, das pesquisas, né, dos investimentos das faculdades, né, com seus pesquisadores. Por isso que a nossa vacina aí do Covid está sendo rápida, né? Devido a isso, porque há um grupo de pessoas estudando sobre isso, né? Como fazer essa vacina, fazendo teste. Então, tudo isso deve aí ao avanço enorme da ciência. Então, se nós formos fazer uma comparação, né? Foi um processo longo. Lá no século XVIII, iniciou a primeira revolução. Na metade do século XIX, segunda revolução. No século XX surgiu aí a terceira revolução industrial, tá? E nessa produção, pessoal, o que acontecia? Aí viu a chamada divisão internacional do trabalho, que vocês vão ver lá
mas no final do conteúdo do oitavo, que mostra, né, os países ricos e os países subdesenvolvidos. Os países ricos, né, são aqueles que tem o grande processo industrial, que tem um grande desenvolvimento industrial, como que nós vemos aí, tem os Estados Unidos, Alemanha, Japão, né? Só que hoje, né, depois da nova ordem, nós já vemos outros países emergentes sendo potência industrial, como a China, né? A China está aí, né, crescendo cada dia mais em relação, né, a isso. Seguindo aqui, diante disso, desse processo industrial, surgiu a sociedade industrial. Então, as pessoas que trabalhavam, eles não tinham direito às férias, muito menos 13º, né? Trabalhava até 14 horas. Então, o que eles fizeram? Foi aí que surgiu a questão dos sindicatos. Sindicato é aquele que luta pelas melhorias dos trabalhadores. Toda profissão ela tem um sindicato. Então, quais eram as condições que ele buscava? Melhoria de condições na vida do trabalhador, né? Daí eles foi criando, né, no século XIX, eles começaram a se organizar em sindicato, mas não tinha uma lei para eles ainda, né? Não tinha uma lei ali olhando para ele, com um olhar mais para ele. Na segunda do século XIX, aí houve o quê? Eles começaram a fazer manifestações. Vocês podem observar, essas manifestações sempre em prol de alguma coisa, né? Sempre é contra o governo, busca de melhoria por alguma classe, né? Então a gente vê muito essas questões de manifestações, né, em busca de melhoria pela sua classe. Nessa época foi aí que eles começaram, né, a criar leis, como nós temos hoje, né? As pessoas têm 13º, carteira assinada, tem férias, tem hora extras, né? Tem ali trabalhar 8 horas trabalhadas, se passar disso aí você recebe hora extras, mas ainda existe ainda aí chamado o trabalho escravo ainda, tá? Então isso surgiu na sociedade industrial. Também nós temos tipos de indústrias. Quais são esses tipos de indústria? Nós temos indústria de bens de produção, que é a base do capital, indústria de intermediário, indústria de bens de consumo, tá? Essa bens aqui, pessoal, olha só. Indústria de bens de produção é aquela que transforma matéria-prima brutas, que é minério, recursos de origem fóssil, vegetais, que são as matérias-primas, que são processadas para outros ramos industriais. Então, por exemplo, aqui nós temos química, fertilizante, fibra, né? Refinaria tem querosene, gasolina. Para que serve a gasolina? Né? Tem o ferro, o aço, o papel, celulose. Então, essas são chamadas indústrias de base. Eles fazem o grosso. Eles produzem para mandar para outras indústrias, que é a indústria de bens intermediários, né? Que são aquelas que produzem as máquinas, né? Porque a de base já mandou para eles a produção. Agora eles vão produzir máquina, equipamentos, né? Para diversos setores da economia, né? Com a parte de mecânica, autopeça. Se você for olhar hoje como eles vão produzir um carro, de primeiro uma empresa, ele fazia tudo. Produzia o pneu, fazia todo aquele processo. E isso a produção demorava muito. Hoje não. Como nós temos aí a empresa que faz o aço, o ferro, o que acontece? Já tem a empresa que vai fabricar o pneu, a empresa que fabrica os bancos, o painel, né, a lataria. Então, quando você vai montar um carro, tem participação de várias empresas ali ao redor, né? Hoje, as indústrias que fabricam essas peças, né, para montar o carro, vou dar um exemplo para vocês, o que eles fazem? Eles montam para montadora, já tem as montadoras de carro. E isso, a produção se torna mais rápida. É que nem um calçado. Tem ali o que produz o couro, né? Pega o couro, prepara o couro. Aquele couro é preparar, ele já é mandar para outra indústria que vai construir o
o sapato. Lá naquela indústria que produz sapato, tem uma indústria que faz o design, o modelo do sapato, tem outra indústria que faz o solado, outro que faz o cadastro, entendeu? Outro que faz a baunilha. Daí vocês viram isso, chama assim desfragmentações das indústrias. Então há uma participação delas todas. É que nem os transportes, né? A indústria, ela tinha seus próprios transportes. Hoje não. Ela produz, as montadoras produzem, já tem as empresas de transporte que faz esse serviço. Então a responsabilidade é do transporte, não é mais nem da indústria. Perceberam? Porque vai se tornar muito mais rápido. E nós temos indústria de bens de consumo, que são aqueles que são consumidos pela população. Elas são divididas em duas partes. Consumo duráveis, que são os eletrodomésticos, né, geladeira, coisas, automóvel e também os de imóvel. Essas são coisas que são de bens duráveis. E tem aqueles de bem de consumo não duráveis, pessoal, que é roupa, alimentos, cosméticos. Esses são chamados de não durável, que acaba mais rápido, tá? Diante disso que surgiram, né, das indústrias, né, com desenvolvimento, principalmente no século XX aí, surgiu as multinacionais. Nós sabemos que o nosso país é cheio de multinacionais, a nossa cidade. O que são essas multinacionais? São empresas cujas operações internacionais, né, são extensas e abrangem a movimentação de escala mundial de bens, recursos financeiros, econômicos e gerenciamento. O que acontece? Nos países de origem, essas multinacionais são de países desenvolvidos. Nos países de origem, tá, deles, o que elas fazem? Lá eles pagam imposto mais alto, né, o custo de um funcionário mais alto. Então, o que eles vêm? Eles vêm para o país subdesenvolvido, que é chamado país receptor. Né, que o país de origem ele vai oferecer capital, tecnologia, política e a gestão. E o país receptor, ele vai dar ali um fator custo de trabalho, um mercado, leis flexível e assim por diante. Quando a empresa dessa vem, vou dar um exemplo, vem para o nosso país, o que é que o governo federal faz? Ele dá uma flexibilidade para ele na questão de incentivos fiscais. Por exemplo, a empresa vem para cá, ela fica 5, 10 anos sem pagar imposto, né? Daqui 10 anos que eles vão começar a pagar. Olha só o tanto que ele já ganhar dinheiro aqui dentro, né, em relação a isso. Mas para o país subdesenvolvido, nosso país, o que ele vai achar? Ele vai aqui, vai gerar mais emprego, ele vai gerar ali, a economia vai crescer. Então, para o país que recebe essas multinacionais, é bom, tá? E para eles, os países de origem, para eles ainda é melhor, porque aqui eles têm a mão de obra é mais barata, a matéria-prima é mais barata, né? As condições de trabalho, né, não são tão assim rígidas como é lá fora. Então, aqui para eles é bem, se torna, né, mais fácil. E também as pessoas, né, se as pessoas ganham emprego, vão trabalhar, vai produzir, vai, né, vai fazer que a nossa economia cresça. Então, tem investimentos diretos, né, tem aí geração de emprego, tem um lucro, né. Nós vamos dar um exemplo aqui, nós temos, que eu lembro nesse momento, nós temos aí que é a Singenta, a Conteva, né, que é a antiga Proné, que são multinacionais. Vocês veriam o tanto de empregos que eles dão. E aqui no nosso país, nós vamos olhar aqui, eu estou mostrando a Sky, né, a Sadia, o Extra, o Google, né, que nós estamos usando muito, o McDonald's, todo mundo gosta, o Visa, né, nós temos o Facebook, Samsung, Nestlé, Vivo, né, a Coca. São algumas empresas, essas são empresas multinacionais. E elas têm as matrizes delas lá nos países dela de origem. E as filiais, né, são nos países que eles instalam as suas empresas. Então, quem recebe mais isso? Nos países subdesenvolvidos, tá? Quais são os efeitos da industrialização, pessoal? O que esses efeitos trouxe? Ele trouxe um lado positivo e um lado negativo. Primeiro, quando surgiu a industrialização, veio o processo da urbanização, da criação das cidades.
tá? Que nós vamos dar um conteúdo mais na frente, tá? Vem a questão de setor dos serviços. Teve o processo vai aumentar o quê? Ter serviço, vai precisar de pessoas para trabalhar, vai surgir empregos. E através dessas indústrias, através desses empregos, veio que a arrecadação de impostos, né? Se nós pagamos luz, nós estamos pagando imposto, água, tudo nós estamos pagando imposto, até da balinha que você chupa, você paga imposto. Então, esse foi um dos efeitos, né, que a industrialização veio. E aí, vocês, aqui é uma imagem de uma cidade, né, vocês podem observar que essa cidade aqui, ela, aqui é a parte, né, vamos falar assim, a parte classe alta, e aqui, né, a classe mais baixa. Mas tem a outra parte também que a industrialização vem trazendo, que é as consequências dos impactos ambientais, que é a poluição do meio ambiente, né, o solo, os de água, a atmosfera, né, que as indústrias têm. Nessa parte aqui, hoje em dia, né, as indústrias elas têm aí um processo de muito de conservação do meio ambiente, né? Todos eles têm um projeto, porque a lei tem que ter, mas mesmo assim ainda, né, a gente vê aí os efeitos, né, da poluição. Aqui vem as referências, né, de onde foi feito o trabalho. E por hoje só, tá? E muito obrigada.